Antes de passar para as tabelas, eu queria mostrar mais um detalhe aqui importante da linguagem, que seriam as aspas. Tá? Temos essa simbologia aqui ó, de aspas, que é o que comumente na fonte monoespaçada dos editores de código, né, se utiliza. Né? Então temos essas aspas que não está nem para a direita nem para a esquerda, né? E quando você coloca isso no texto do LaTeX, ó, ele continua com essas aspas retas, né? O que não é muito bonito, tá? E também não está correto. Para você colocar as aspas simples ou duplas, né, no texto em LaTeX, é necessário a gente colocar. Vou mostrar primeiro as aspas simples. Tá? Então aqui ó, eu substituo isso por uma crase, para indicar as aspas, né, inclinadas para a esquerda. Para fazer aspas simples do outro lado, é o sinal de acentuação, acento agudo. Tá? Então, fazendo isso daqui, você vai ter aspas simples. Vamos dar uma olhada. Olha lá, ó. Ele colocou aspas simples, né? O símbolo de início, né? Utilizando a crase, e o de final utilizando o agudo. Tá? Da mesma forma, aspas duplas, você coloca uma segunda crase e um segundo sinal agudo. Tá? Então vamos ver como é que fica. E daí o texto fica muito mais bonito. Tá vendo? Isso aqui é um detalhe da linguagem que muitos esquecem de observar. Tá? Mas sempre que tiver as aspas, o ideal é proceder dessa maneira. Ok? Agora, indo para a tabela, tem uma seção aqui embaixo que eu já comecei a inserir. Tá? Note que nosso texto eu já coloquei outras figuras, fiz outras listas, coloquei outras simbologias de fórmula, né? Tudo de acordo com o que eu expliquei nos vídeos passados. Né? Aí tem uma parte aqui que é de resultados e discussões. Tá aqui no finalzinho. Então, resultados e discussões. Essa seção apresenta os resultados da primeira parte do experimentos. Então, resultados da primeira parte. Os resultados da primeira parte da experiência estão dispostos na tabela tal. Note que eu já coloquei aqui o comando ref, né, para fazer referência cruzada, mas eu ainda não inseri a tabela. Eu vou mostrar para vocês como colocar a tabela do zero aqui dessa vez. Existe até um assistente aqui para inserir matriz rápida, tabulação rápida e tabela rápida. É interessante dar uma olhada nisso daqui. Eu deixo para vocês como exercício para tentar em casa, tá? Mas basicamente é a mesma coisa que eu vou fazer aqui no código diretamente, tá? Só que aqui fica mais simplificado. Tá? Você não vai ter a parte de centralização da tabela, você não vai ter a parte do label, não vai ter a parte do caption. Tá? Então são detalhes que você teria que acrescentar de qualquer maneira utilizando esses assistentes. E eu vou mostrar também um assistente online que é mais interessante do que isso daqui, no caso de você querer fazer uma tabela. Tá? Então, para fazer uma tabela, tá? A gente tem que começar com o ambiente table, né, que é um float, assim como a figura. Tá? Então, começamos com begin e table. Esse segundo aqui, ou esse terceiro, se você quer indicar a colocação. Tá? O que é esse placement que ele deixou destacado aí? É igual na figura, né, onde você tem a intenção de deixar essa tabela no início da página, no final da página, no local onde está o texto, né? Ou deixar o LaTeX decidir. Né? Então, assim como a figura, eu também vou utilizar a opção HBT exclamação, tá? Porque a partir daí ele escolhe o melhor local dessa tabela. Assim como a figura, tá?
Vamos ver aqui uma figura. Ó. Eu tenho esse comando para centralizar a figura, deixá-la no meio da página. Se eu não coloco esse comando, por padrão, a tabela ela vai ficar alinhada à esquerda. Tá? Então, assim, isso aí você deve escolher se você quer deixar a tabela ou a figura centralizada, né, colocando esse comando ou não. Então, eu vou colocar o mesmo comando aqui no início da minha tabela para centralizar. Logo na sequência eu posso colocar o caption, então barra caption, então está aqui. O texto eu já vou copiar aqui do que eu já tenho pronto, então meu caption é resultados do experimento, primeira parte, ok? E coloco também um label, né? Então, barra label, barra label. Como label, eu vou colocar então o tab, dois pontos, res1, né, do resultado 1, ok? E agora sim, vem a tabela propriamente dita, tá? No LaTeX existem várias opções para você inserir tabela. Inclusive, você consegue abrir tabelas de arquivos, tá? Não tem suporte para o Excel, mas tem gente trabalhando nisso, né? Mas tem suporte, por exemplo, para arquivos do tipo CSV e do OpenOffice, né? O OpenOffice Calc. Existem pacotes que permitem você inserir tabelas a partir desses arquivos. Aqui eu vou fazer do jeito tradicional com o ambiente tabular. Então vou colocar aqui o ambiente tabular, então tem um outro begin, begin tabular, tá? Então tá aqui, tabular, não sei porque que ele voltou, tá lá, tabular. Naquela parte ali, nas segundas chaves, ele está indicando calls, né, de colunas. É como que suas colunas vão estar dispostas, tá? Aqui no padrão do LaTeX, tá? Se você não adicionar nenhum pacote além do que é padrão, você consegue definir se vão existir linhas laterais nas colunas e também a disposição do texto, se é centralizado, se está para a esquerda, se está para a direita. Tá? Então você consegue fazer essas opções. No caso, a tabela que eu estou querendo inserir é essa daqui. Ó. Tá? Então vamos ter apenas duas colunas. Apenas duas colunas. Então se vamos ter duas colunas, aqui eu devo indicar se para cada coluna se vai ser centralizado, alinhado à direita ou alinhado à esquerda. Para o centralizado, que é o que eu quero aqui, eu uso a letra C para uma coluna. Se tem uma segunda coluna que também é centralizada, eu coloco a letra C. Mas vamos supor que eu queira a primeira centralizada e a segunda coluna orientada à direita. Então eu deixaria o C para a primeira coluna ficar centralizada, né? E a próxima eu colocaria a letra R, né, de right, então alinhada à direita, né? Ou se não left, né, para ficar alinhado à esquerda. Tá? Se eu quero colocar como se diz, linhas laterais nas colunas, tá? Eu tenho que colocar um símbolo pipe, tá? Que é essa linha vertical que tem na maioria dos teclados, né? Você consegue inserir isso daí facilmente. E depois o posicionamento do texto. Então, se eu fizer isso daqui, ó, eu estou pedindo para ter linha lateral na esquerda da coluna, no meio e na direita da última coluna. Tá? De forma semelhante, se eu tirar esse aqui do meio, eu estou pedindo para remover a linha do meio da tabela. Tá? No meu caso, como eu quero fazer parecido com essa daqui, ó,
Então eu não vou colocar linha vertical nenhuma. Então eu deixo sem. Deleto aqui, deleto aqui. Posso até mostrar para vocês como é que fica colocando uma linha lateral, tá? Então deixa eu deletar essa parte aqui. Se a gente observar a tabela, ó, nós já temos o caption, que já foi colocado ali no comando, né? O texto está um pouco diferente, mas não importa, que a ideia é a mesma, né? Então, logo na sequência, nós temos uma linha horizontal. Tá? Para colocar essa linha horizontal, existe o comando hline. Tá? Então, colocamos aqui hline. Opa. Hline. Isso. Não quero nenhum outro comando, é hline. E aqui já podemos começar a fazer a nossa tabela de acordo com isso daqui, né? Então temos grandeza, valor medido. Tá? Então temos esses dois títulos, né? Ok, então vamos fazer isso, vamos colocar aqui na tabela. Então grandeza, ok? Para separar as colunas, utiliza-se o e-comercial, tá? Então vou dar mais alguns tabs aqui por questões de organização. Então, grandeza, o tab então é o divisor da coluna. Então, tudo que eu escrever depois do e-comercial é o texto da próxima coluna, que no caso é valor medido. Tá? Então, vamos colocar aqui valor medido. Se existisse uma terceira coluna, era só colocar aqui um outro e-comercial e começar a escrever o texto da próxima parte. Tá? Como nós não temos, então não tem problema nenhum. Ok? Escrito, né, os títulos da nossa tabela, né, da primeira linha da tabela, nós precisamos passar para a próxima linha, né, e o comando para passar para a próxima linha é barra barra. Tá? Então, dessa maneira, assim como já sabemos fazer, né, mas como existe uma outra linha horizontal abaixo dessa linha de títulos, né, temos que colocar um outro hline. Então, vou colocar aqui hline, ok? Feito. E já podemos começar a colocar os nossos valores. Tá? Então, na próxima linha lá, vai esse cara aqui, o PIV, ok? Então, vamos colocar aqui PIV, tudo maiúsculo, né? Dou os tabs, para já colocar o valor que está indicado, 18,4 volts. Tá? É importante notar, pessoal, que sempre deve existir espaço entre o valor e a unidade. Tá? Então, nesse exemplo aqui que eu recortei do relatório dos alunos, isso aqui está errado. Tá? Então, tem que existir um espaço aqui. E também você não coloca a unidade em itálico. Tá? Você sempre coloca no formato padrão do texto. Então, qual que era o valor? 18,4 volts. Então, eu coloco aqui 18,4 espaço volts. E daí eu já posso passar para a próxima linha. Feito isso daqui, já dá para a gente imprimir alguma coisa para ver como é que está ficando. Tá? Isso aqui ele já aceitaria. Tá? Note que nós temos o begin table, end table, certinho para indicar o início e o fim da tabela, que é o nosso float. Tem o begin e o end do tabular, então está certinho. Tá? Então não é para aparecer problemas aqui. Vamos ver como é que ficou. Né? Inclusive aqui no texto, onde ele colocou duas interrogações na referência cruzada, agora é para ele indicar como se fosse a tabela 1, porque é a primeira tabela que eu estou colocando no texto. Então vamos ver como é que ficou. Tá lá. Ó. Então ele já começou a fazer a tabela corretamente. Tá? De resto agora é só inserir, né, os outros valores que estão indicados aqui. Né? Então eu já vou inserir e volto com vocês daqui a pouco para mostrar como é que fica. Pronto, já inseri os valores, né?
Note que para onde existia, né, símbolos de fórmulas, né, igual está aqui, né, ID1 de pico, ID1 AVG, VL AVG, tá? O que eu fiz? Eu tive que entrar com um ambiente de fórmula, né? Os dois cifrões, né? Então aqui dentro da tabela eu posso fazer da mesma maneira. Aqui eu tenho os valores medidos, né? Depois que terminou a linha da tabela, sempre colocar a quebra de linha, tá? No finalzinho da tabela eu coloquei outra linha vertical, igual tá aqui para fechar a tabela, tá? E assim eu acho a tabela fica mais bonitinha de se ver, tá? Então eu vou compilar aqui para a gente ver como é que ficou. Ok? Então tá aí, ó, né? Então a tabela tá aí certinha, note que ela ficou pequenininha, tá? Se quisermos aumentar a tabela aqui para ocupar o espaço todo, né? Existem maneiras de se fazer isso, tá? Existem alguns comandos que completam aqui para a gente, tá? Se quisermos. Existem alguns pacotes que dá para fazer isso, né? Mas aí cabe a você pesquisar como fazer, tá? A internet está cheia de dicas aí, né? De pacotes de terceiros que permitem fazer essas formatações caso vocês desejem, tá? Ok. Só mostrar aqui algumas diferenças. Se a gente colocar aqui, por exemplo, ó, no primeiro caso aqui, ajustado para a esquerda, né? Então aqui, ó, agora ficou ajustado para a esquerda. E vamos colocar aqui no outro ajustado para a direita, né? Só para a gente ver. Então tá lá, ele fica ajustado para a direita, tá? Também vou mostrar o que acontece se a gente fechar tudo, ó, com barras verticais, né? Vamos ver como é que fica a nossa tabela. Tá lá, então ele fecha a tabelinha, tá? Um outro detalhe interessante é que nós podemos colocar duas vezes H-line aqui e ele faz um efeito interessante na tabela. Ó, é como se ele colocasse duas linhas, né? Então se você coloca dois H-lines, ele já divide aqui, né? Então isso aqui é meramente cosmético, né? Fica de opção aí se quiser fazer de uma forma diferente, né? Então vou voltar aqui a tabela no formato normal, que é o centralizado e centralizado, né? Vou deixar aqui as duas linhas dividindo, tá? Outro detalhe também é que se eu quiser fazer o texto aqui em negrito, né, eu posso utilizar o comando textbf, tá? Então fica textbf. Esse comando aqui, tá? Isso aqui ele me indica, deixa eu até fechar aqui para ficar fácil de ver, né? Ele me indica que eu quero fazer esse texto que está dentro desse ambiente aqui em negrito, tá? Posso fazer a mesma coisa para o lado de cá, barra text bf, né? Valor medido, ok? Só vou dar uma melhorada aqui na tabulação. Essa questão da organização do texto, né, fica por conta do autor, tá? Então tá aí. Vamos compilar e ver como é que ficou. Então agora, ó, ele deixou o título em negrito, tá? Só para finalizar, eu sei que a aula está ficando um pouco grande, mas se você for na internet e pesquisar Table LaTeX online, vão existir algumas ferramentas interessantes, tá? Então, esse primeiro site aqui, né? Create LaTeX Table Online. Você pode entrar aqui, tá? Ver que você já tem aqui uma tabelinha pré-renderizada aqui para você trabalhar, né? Então você pode ir colocando aqui os valores, né? Grandeza, depois valor medido, né?
Dá para eu definir o tamanho aqui da tabela também, tá? Sem problema nenhum, tá? Posso começar a gerar, colocar os valores aqui, tá? E você tem aqui o botãozinho Generate, ele já começa a gerar para você, ó, né? Então ele já faz aqui o Ambient Table sem a centralização, sem o posicionamento, sem o label para você, que depois você pode inserir no teu texto, sem as linhas também, tá? Então, assim, existem diversas ferramentas online para você trabalhar, para criar as tabelas, porque é um pouco mais chatinho de se fazer em LaTeX, né? Então, esse Table Generate é o que eu indico mais assim para a criação de tabelas, tá? Bem, é isso pelo vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários.